Olá a todos, a todas, seja bem-vindo. Em alguns instantes, nós iniciaremos mais uma live sobre frutas tropicais. O papo vai ser bem bacana, então fica aqui com a gente. Maurício, seja bem-vindo. Marcelo, seja bem-vindo. Genésio, meu convidado. Deixa eu já mandar o meu convite para o meu convidado de hoje. Boa tarde, Maurício. Boa noite, Márcia. E Genésio, boa noite. O Genésio está entrando já. Olá, Genésio. Olá, tudo bom? Tudo jóia? E você? Tudo ótimo, graças a Deus. Desejar Então, boa tarde para você que está em outras terras, né? Para a gente aqui no Brasil, boa noite. é verdade, é verdade. Bom, Genésio, vamos começar mais uma live. Para quem está Bora! chegando aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a professora Márcia Scarpim, doutora em Gestão de Operações pela Fundação Getúlio Vargas, FGV São Paulo, e com pós-doutoramento aqui pela Indiana University, aqui nos Estados Unidos. Esse é um projeto que visa conectar informações da academia ao nosso dia a dia. Então, ele é formado por várias lives. Hoje, nosso convidado especial é o professor Antônio Genésio Vasconcelos Neto, doutor pela Fundação Getúlio Vargas, FGV São Paulo, em Gestão de Operações, e supervisor de prospecção tecnológica do Embrapa. Hoje o nosso papo será sobre gestão de riscos nas cadeias das frutas tropicais. Então vai ser um papo sério, mas um papo saboroso. Ou pelo menos tentar, né? Genésio, seja muito bem-vindo aqui à nossa live, Genésio. Muito obrigado, Márcia. Muito obrigado. Agradecer pela oportunidade, pelo convite, né? Tenho acompanhado algumas lives suas aqui no canal. Tenho visto sempre bons convidados, né? Temas bastante interessantes. E eu acho interessante uma pegada que você tem procurado dar, assim, a gente misturar o acadêmico com o prático, né? Às vezes as conversas acadêmicas, às vezes elas ecoam num tom um pouco distante da realidade de algumas pessoas e trazer esse conhecimento acadêmico aplicado à parte prática diminui essa distância entre esses pseudo-mundos, né? Que na verdade é um mundo só, Uhum. mas que a gente pode entender como eles se complementam, né? Como um ajuda o outro, como os problemas do mundo prático interferem na pesquisa acadêmica, como as soluções encontradas na pesquisa acadêmica podem ajudar a transformar a prática, né? A execução do dia a dia de quem está ali na ponta, né? Enquanto a gente estuda, às vezes, fábricas, né? Na nossa linha de operações, né? Fica ali pensando como são as capacidades, as práticas, os recursos e tal, tem um gerente ouvindo a gente que está ali preocupado com a máquina que está dando um problema, né? Então, assim, como unir esses dois mundos e como tentar trazer soluções mais interessantes. Eu acho que isso é bem louvável da sua parte. Obrigada, Genésio. Aqui a gente tem várias lives, o Genésio comentou, várias lives muito interessantes. Nós já tivemos, assim, convidados muito especiais, falando sobre vários assuntos. O Marcelo, que está aqui conosco, já falou sobre a cadeia da laranja. O Maurício, que também está conosco, falou sobre a cadeia da cana-de-açúcar. Uma live muito bacana. Mas a gente teve aí flores, mulheres nas cadeias de suprimentos, a gente teve embalagens, a gente teve desperdício nas cadeias de suprimento. Então, assim, são várias lives. Se você tem interesse, elas estão todas hospedadas aqui no meu Instagram. Se você conhece alguém que tem algum interesse em algum dos temas que está aqui, também é só compartilhar. Vamos compartilhar conhecimento. Essas lives, elas foram criadas com essa visão. Compartilhar conhecimento e traduzir um pouco o que o Genésio falou. Esse mundaréu de nomenclaturas para algo mais palpável para a população de uma forma geral. Agora, com essa pandemia do coronavírus, quando ela começou, houve aí uma falta de produtos no mercado, principalmente aqui nos Estados Unidos, e eu conversava com as pessoas, e quando eu falava com os acadêmicos, o papo era um, e quando eu falava com as pessoas comuns, o papo era completamente outro, totalmente diferente. Falei, gente, é tudo a mesma coisa. Quando falta o produto na prateleira de um mercado ou de uma loja, existe aí todo um processo, né, back, que precisa ser considerado, todo um processo logístico, todo um processo de produção. Então, assim, não faltou um produto e não tem nada a ver com a academia, e a academia não tem nada a ver com a falta do produto. Então, vamos conectar essas duas coisas, e eu sou muito grata a todos os participantes que já tiveram por aqui, e sou muito grata aí pela sua presença hoje, Genésio. Muito obrigada.
Eu que agradeço, eu Genésio, que agradeço. Vamos vamos lá. começar a falar sobre frutas. Eu até vim em caráter, né? Vim aqui de amarelo, não, de laranja, em homenagem ao nosso tema de hoje, que são as frutas tropicais. E as frutas tropicais no Brasil, em 2018, houve mais ou menos, o Brasil exportou mais ou menos 877 mil toneladas de frutas processadas e in natura, né? E aí a gente tem entre as frutas tropicais mais comuns, banana, melão, abacaxi, melancia, limão. E eu acho isso assim tão rico, porque no Brasil nós temos tanta variedade e a gente tem um clima que favorece essa produção que muitas vezes a gente nem dá valor, né? Exatamente. E, e não dá valor no produto. Até semana passada nós estivemos falando sobre, semana passada ou semana retrasada, falando sobre desperdício na cadeia de alimentos, e realmente a gente não dá valor, porque a gente tem muito, né? Quando a gente tem recurso em abundância, ele acaba não tendo tanto valor, e ao contrário de quando ele falta. Porém, nós temos aí uma exportação, quando você compara as frutas tropicais junto com as exportações do agronegócio, ela representa aí 0,9%. Ou seja, existe aí um campo para ser trabalhado, um campo para ser desenvolvido. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você contasse aí para nós é como que funciona a cadeia dessa fruta tropical. Quais são os elos dessa cadeia? De onde ela vem e para onde ela vai? Então, a cadeia, eu estou aqui olhando aqui para o outro lado porque eu estou pegando uma atualizaçãozinha, mas eu acho que eu achei aqui enquanto ela abre, a gente vai. Você tocou num ponto aí, eu me lembrei de pegar uma informação. Mas vamos lá, a cadeia da fruticultura, né? A fruticultura, como um todo, ela tem basicamente dois caminhos. Eu vou falar um pouquinho do caminho para mostrar um pouquinho da cadeia. Você hoje, basicamente, você tem uma fruta para você, quando a fruta ela é produzida, né, no campo, ela tem basicamente dois destinos principais. Ou ela vai ser consumida in natura, né, que a gente chama popularmente aqui no Brasil de fruta de mesa, ou ela vai ser processada, tá? Existem alguns casos em que, dependendo do que você quer fazer, se é processar ou consumir in natura, ele é diferente desde o seu nascedouro, o processo. As variedades cultivadas são diferentes, a forma de cultivar é diferente e tal. Outras frutas, elas só sofrem esse gargalo na hora da expedição para o mercado. Então, ela tem essa dualidade, né? Depende muito, então, de cada caso. Um caso muito comum, que eu vou dar um exemplo fácil das pessoas entenderem, por exemplo, é a uva, né? A gente tem uvas que são uvas de mesa, que a gente chama de uva de mesa, que são as variedades que a gente vai para o mercado e compra, né? E você come ali em casa e tal. E tem as uvas de processamento, notadamente aí para o vinho, né? Que é a bebida mais comum feita de uva, tem sucos e espumantes. Mas, por exemplo, você não come uma Carmenere no supermercado. Carmenere é destinada para o processamento, uma Merlot, uma Pinot Noir, enfim. Da mesma forma também como você não pega umas variedades de uva de mesa para fazer vinho, porque são características completamente diferentes de frutas. Então, dependendo do destino que a fruta vai ter, você já começa a ter diferença nas cadeias. Mas, basicamente, vamos lá entender o que é a cadeia da fruticultura. Você tem, de um lado, no começo ali, os fornecedores de insumos, e aí insumos agrícolas, que é mais ou menos comum para todas as cadeias agrícolas, você tem os fornecedores de insumos. Você tem e aí em insumos você considera também as mudas, porque nós temos, aí já começam as diferenças, né? Você tem as cadeias de frutas perenes e não perenes. Por exemplo, coqueiro. Um coqueiro, né, na cadeia do coco, ele tem uma vida útil de 20 anos, em termos de fruticultura comercial, 30 anos. Então você só compra a muda uma vez, e vai, né, a menos que ela tenha um problema, você só vai comprar de novo daqui a 25 anos, para aquele mesmo local. Mas, por exemplo, banana você tem que estar, melão, você tem que estar cultivando toda a safra. Então, assim, dependendo da fruticultura, você tem uma maior ou menor participação desses elos aqui no começo. Beleza, então vamos entrar na porteira, como a gente chama, né? Vamos entrar na fazenda. Chegou na propriedade produtiva, então a gente tem muitos produtores. A fruticultura, no Brasil e no mundo como um todo, ela é muito pulverizada, e eu vou explicar já já um pouquinho o porquê. Ela tem os grandes produtores, mas o maior volume não é dos grandes produtores. É de pequenos e médios produtores. Tem os micro, mini, familiares, e aí a nomenclatura vai mudar um pouco, mas são
notadamente aquelas produções de base familiar, né, que trabalha ali com uma porção, obviamente, bem menor, mas você tem ali no pequenos e médios, você tem uma grande quantidade de pessoas. Então você tem um fornecedor, um pool de fornecedores, aí essa cadeia ela abre, fica gigante na área de produção, muito grande, muito pulverizada. Às vezes, e aí é outro assunto, mas sem querer mexer muito, mas assim, às vezes ela é muito desconexa entre si, por causa da grande quantidade de agentes que existe dentro dela. Beleza. E aí, depois ela afunila de novo. Porque se eu tenho a fruta para consumo in natura, eu vou ter que ir basicamente para centro de distribuição. Do centro de distribuição, às vezes um atacado, às vezes um varejo. E aí já chega no consumidor final. Esse caminho nem sempre ele é o mesmo. Você tem, às vezes, varejistas que já compram direto de produtores, porque eles têm uma aderência de mercado maior, né? Às vezes você tem também pequenos produtores que comercializam em feiras locais, então ele já pulou direto ali para o consumidor. Mas basicamente é isso, tá? Então o gargalo principal está aqui. Você tem produtores, uma grande quantidade pulverizada, e isso enfraquece em termos de negociação, de comercialização, distribuição, compra de insumos, etc., que é o problema de cadeia, né? E ao mesmo tempo você tem poucos grandes comercializadores. Então, esse é o outro problema, porque você tem grandes redes de supermercados, e eu não vou nomear nenhum, porque todo mundo conhece as redes, né? As grandes redes são bastante conhecidas, então esse pessoal acaba exercendo uma pressão muito forte sobre o pequeno produtor, às vezes até o grande produtor, porque ele diz, se você não vender para mim, você vai vender para quem? Até o grande, porque como ele tem um volume muito alto, ele vai dizer, ou você vende para mim, ou você vai apodrecer o teu produto. E aí é um outro problema também, que é a perecibilidade da mercadoria, vamos chamar assim. Uma pergunta aqui do Marcelo, nós vamos entrar agora em riscos, Marcelo, e o Genésio vai falar um pouquinho sobre os riscos dessa cadeia. O Marcelo está dizendo aqui, deixa eu só dar boas-vindas aqui para a Jéssica, o Givaldo, a Michele trabalha com vinhos também. Você falando de um brinde, Michele. Da Michele. O André, seja bem-vindo. O Marcelo está falando aqui, ó, essa questão da perenidade do pomar interfere na produtividade dos produtos frente aos riscos? Então, elabore melhor a pergunta, né? Vamos falar mais sobre isso, né? A perenidade, ela interfere substancialmente na cadeia, tá? Porque, inclusive, se você começa errado, você vai ter sérios problemas de médio e longo prazo. E para você poder voltar a esse erro é uma coisa mais complicada. Eu vou falar aqui de uma cadeia, por exemplo, que é o que a gente mais trabalha aqui. Acabei que eu nem falei um pouco, mas eu vou falar já já. Por exemplo, cajucultura, né? Cajucultura, ele demora, o mais precoce hoje, a gente demora em torno de 2 a 3 anos para dar os primeiros frutos. Então, assim, se você tem um erro de densidade, distribuição de plantas, de distribuição de terra para, espacialmente falando, para agregar as árvores, você vai ter um problema sério que você vai ter que derrubar tudo, né? Primeiro, custo. Segundo, você vai ter que plantar tudo de novo. E o tempo que você gasta para você poder ter... Se você detectar o erro no terceiro ano, derrubar tudo, você vai ter mais 3 anos para poder estar colhendo os frutos. Então, são 6 anos perdidos, né? Então, assim, é muito importante você ter esse cuidado. Então, na cultura, a gente fala muito no design thinking, né? Aí falar um pouco da linguagem acadêmica, o design thinking ele diz assim, R rápido, R cedo, né? Às vezes... Agora, Genésio, a árvore do caju, ela é de longo tempo, né? Então, ela começa, você planta, com 3 anos é que ela começa a dar uma produção comercial. Ok. E aí ela aguenta, assim, comercialmente falando, uma fruticultura comercial, tecnificada e tal, 25 anos é um tempo bom. Mas a gente tem pomares aqui com 60 anos de idade. Extremamente improdutivo, cheio de problemas, tal, mas a árvore está lá, né? É um ser vivo, né? A gente tem, como todo serviço, a gente tem uma curva de produção, né? Nós humanos também temos essa curva. Chega uma hora que a gente começa a não produzir tanto, então já fica um pouco mais devagar. Mas é normal, tá? Então, só para fechar a pergunta do Marcelo, sim, a perenidade ela tem um problema crucial aí na gestão dessa cadeia, tá? Porque se você errar numa perene,
é mais complicado. Numa sazonal, você perde ali 6 meses, 8 meses, um ano, dependendo da sazonalidade. Você planta novamente, né? Você vai plantar Planta novamente, quer dizer ajusta. Ok, você ajusta, né? É. E o Maurício está perguntando aqui, o Brasil é o terceiro maior produtor, mas é o 23º exportador de frutas. Quais os principais obstáculos para aumentar a exportação? Então, temos alguns obstáculos, né? O primeiro obstáculo é quanto ao produto em si. Alguns produtos, eles têm problemas em si próprios devido ao tamanho da vida útil deles. Então, a gente acaba que você tem que ter uma cadeia fria, geralmente a cadeia de frios ela tem que estar muito conectada para conservar esse produto. E você também tem que ter toda uma cadeia de controle fitossanitário, né? Ou seja, você evitar com que o fruto, a fruta, os frutos sofram algum tipo de ataque de micro ou macro-organismos. Fungos, pragas, até o próprio manuseio machuca. O pesquisador Roberto Rodrigues, que foi nosso ministro da Agricultura há um tempo atrás, e é pesquisador lá da AGV, né? Do Centro de Economia da FGV, do Agro, ele até colocou uma matéria esses dias no jornal e ele disse assim, na fruta, diferente do grão, cada fruta é um produto, né? Então, tipo assim, você pegar um pacote de feijão, né? Pegar assim com a mão e derramar, é um feijão. Você não olha feijão por feijão. A fruta não. Cada unidade, ela importa. Então, às vezes, a questão mecânica de manuseio, ela atrapalha, danifica. E aí, quando você danifica, tem a questão visual, porque você come com os olhos, é atrativo, etc, etc e tal. Mas voltando. Além disso, Maurício, tem a questão também do mercado interno. O Brasil ainda é muito demandante de fruta, a gente consome pouca fruta. Estou até com esse dado aqui pertinho. A ingestão diária de frutas pelo brasileiro hoje é atualmente em torno de 1/3 só do recomendado, né? Então, assim, a gente tem uma demanda muito forte, existem mercados consumidores bons lá fora, mas o que acontece? Algumas frutas se destacam bem nesse mercado exportador, outras se seguram mais. A exemplo aí, suco de laranja, né? A gente é o maior exportador de suco de laranja. Você tem melão, melancia, banana, manga. Essas frutas elas são extremamente exportadas. Outras frutas elas ficam mais para o mercado interno. Ou são exportadas processadas. E aí nesse processamento, às vezes esse dado ele eu não vou dizer incorreto, tá? Mas ele talvez não abrace o todo. Porque assim, você exportar um suco, você não está exportando fruta, ok. Mas é um produto derivado da fruta, né? Então, assim, não deixa de ser a cadeia da fruticultura que está envolvida ali na exportação, no mercado internacional. Sim. Então, as frutas, elas são essa in natura e elas também podem ser processadas, né? Elas então, têm essas duas variedades. Agora, até o Givaldo está falando, por isso é importante fortalecer as estratégias de fortalecimento das cadeias curtas, circuitos curtos de comercialização. Uma questão que vai aqui ao encontro do que o Maurício está dizendo, por exemplo, a cadeia da banana, né? A banana, os Estados Unidos, ele importa praticamente todo o consumo de banana, e aqui a banana é muito consumida, mas principalmente do Equador. Então, assim, os principais países de importação, Equador, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana. Costa Rica, República Dominicana, a gente até entende, porque é aqui próximo. Mas, por exemplo, Equador, Colômbia, está do lado do Brasil, né? Então, assim, por que o Brasil não consegue desenvolver? Eu acho que está mais ligado a essa questão. Eu até trouxe aqui para essa live, que eu acho bem interessante, essa banana aqui. Essa banana, ela veio do Equador. E aí, se vocês perceberem aqui em cima, ela vem, o nome da banana, que é a origem dela, né, do país, que é Equador, não sei se vocês conseguem enxergar. Não, dá não, aqui, mas ok. Não dá? Tá, ok. Não, porque a luz reflete em cima, aí ela... reflete. Então, assim, aqui em cima tem o nome Equador, aqui tem um código, que é um hashtag 94011, aí ele fala quem é eco-orgânico, né, de onde veio isso aqui, e aqui o selo de orgânico, que é dos Estados Unidos. Então, assim, existe toda uma rastreabilidade da fruta, caso tenha algum problema futuro, né? Só que é o seguinte, a banana, ela chega aqui nos Estados Unidos verde. E aí o processo de amadurecimento dela ocorre durante algum período. Você acha, Genésio, que a questão de processo
interfere nessa questão de exportação? A questão de processo, de como a fruta é processada até chegar ao porto para exportação? Sim, sim. Na verdade, a gente tem aí, a gente vai agora misturar informações agronômicas com informações de logística, né? Vamos lá. As frutas, elas têm dois tipos de frutas de amadurecimento. Você tem as climatéricas e as não climatéricas ou aclimatéricas, né? As climatéricas são aquelas que banana, você colhe verde e ela amadurece fora do pé. A gente chama do pé, né? A linguagem daqui. Então você colhe verde e aí você segura ao máximo o processo de amadurecimento dela através de câmaras construídas específicas para isso, temperatura controlada, atmosfera controlada, captadores de etileno, enfim, por aí vai. E aí você pega e faz com que essa fruta ande o máximo possível sem ativar o processo de maturação dela. Tá? Então, para você não interferir na cadeia logística. É tipo assim, segura as pontas aí e deixa eu te transportar. Quando ela chega em Minnesota, né, ativa o processo dela de amadurecimento. Beleza, agora pode amadurecer, que é para dar tempo da Márcia pegar, comprar, levar para casa e comer. Se eu não ativar, aí você vai comprar a banana verde e não vai comer a banana, né? Porque ela vai demorar muito a amadurecer. E também é interessante que ela não demore muito, porque senão você também acaba não comendo, acaba perdendo o prazo de consumir aquele produto. Então, tudo isso daí é calculado, né? São as etapas de pós-colheita que a gente chama. Tá? Então, assim, esse é um dos motivos, por exemplo, hoje que a gente está viabilizando a exportação de melão aqui do Ceará, do Rio Grande do Norte, para a China. Né? Através de mecanismos de pós-colheita que você segura o processo de amadurecimento do fruto, através de uma série de tecnologias de embarque e transporte, para que esse fruto atravesse todo esse planeta para chegar na China. Acredita-se que em torno de 28, 30 dias, né, de transporte. Aí você imagina, ó, foi colhido, foi levado para o nosso porto, do porto foi embarcado, aqueles embarques nacionais que são maravilhosos, né, pouco papel, pouca coisa para preencher. Aí transporta o mundo inteiro. Aí chega na China, tem um desembarque, também toda uma papelada para desembarcar, tem um transporte, distribuição interna, vai para atacadista, por varejista, para chegar na casa a pessoa comer. E ela tem que estar... E aí você come dizendo assim, parece que eu estou comendo que acabei de tirar do campo. Né? Então é um ser vivo. Né? É diferente de você exportar peças e qualquer outra coisa, porque você está exportando um ser vivo. Né? A fruta é um ser vivo. Então, mas voltando assim, porque você me perguntou sobre a banana, né? Por que talvez que os países da América Central exportam mais do que o Brasil? Eu acho que não existe um porquê. Existem vários porquês. Tá? Dentre esses porquês está a questão do consumo interno e das variedades de consumo. As variedades preferidas, principalmente nos Estados Unidos, são diferentes das variedades que a gente consome aqui. Nos Estados Unidos você pegou aí, geralmente é um bananão maior. Né? Só tem esse. Aqui só tem uma, né? Só tem esse, gente. Não. Essa daqui é a banana, não tem outra. É só essa que a gente encontra no mercado. É o que tem. Então, ou banana terra. Banana terra que é para aquela que é... Aquela que cozinha, né? Banana de cozinha, exatamente. Não é só. A gente chama de banana d'água aqui para cima. Mas você tem duas variedades já dobrou, você aumentou em 100% a sua variedade de bananas. Então, o que acontece? O produtor, quando ele vai decidir se ele quer exportar ou não, até nisso ele tem que pensar. Então, assim, se eu quero exportar a banana para a Europa, é um tipo de banana. Se eu quero para os Estados Unidos, é outro tipo de banana. Se eu quero mandar para o mercado nordestino, é um. Para o sudeste do país, é outro tipo que é mais apreciado, que paga mais, que eu vou vender mais fácil. Então, assim, além disso, você não tinha uma legislação interna que te obrigava a tomar certos cuidados que você levantou aí no selo da fruta, como rastreabilidade. Selos orgânicos não é uma obrigatoriedade, é uma diferenciação de mercado. Né? Você não obrigatoriamente tem que ser orgânico para estar no mercado. Isso, mas é bom. Não, é que essa daqui é orgânica, mas existem as não orgânicas também. E tem o seu mercado, tranquilo e tal. Mas o principal não é nem essa questão da organicidade, é a rastreabilidade. Isso. Esse é o grande problema. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa, todo consumidor quer saber a quem ele vai culpar. Né?
Não no sentido de... Nos Estados Unidos tem muito essa cultura do processo, tal, aquela coisa toda, mas assim, mas no sentido de onde foi que nós erramos? Por que que aconteceu isso e como a gente ajustar esse processo? Ou o contrário, você gostou muito daquela fruta e você quer saber onde ela é produzida. Ou então outra opção de compra. Eu quero comprar uma fruta que ela tenha sido produzida numa região precária, socioeconomicamente falando, tá? Ou numa região, ou por grupos étnicos, sociais, econômicos. Eu quero comprar frutas produzidas por mulheres, chefes de família. Eu quero comprar frutas de produtores familiares. É uma opção de mercado. Eu quero comprar frutas que tenham menos atravessadores possível no fair trade, né? Eu quero que o meu produtor lá na ponta seja melhor remunerado, que é o selo que me garante isso. Você tem o selo do fair trade. Então, mas voltando agora o Brasil tem a lei da... Tem o fair trade? Fair trade, tem. Pronto. Então, neste caso aí, o produtor ele está sendo bem remunerado. Ou melhor remunerado do que no mercado comum. Tá? Bem ou mal é uma questão mais de percepção. Mas só para fechar a fala, tá, Márcia? Assim, então agora o Brasil tem uma lei determinando alguns passos de rastreabilidade. Quem já exportava já fazia isso, não tem nenhum problema, sempre fez isso. Mas como não era obrigatório, você tinha poucas pessoas que faziam, em termos da quantidade geral de produtores, e ainda era um processo que demandava um tanto quanto de dispêndio financeiro econômico para você poder implementar esse processo. Né? A partir do momento que ele vai virar lei, que ele vira uma norma, a cadeia se prepara para organizar isso, e isso no começo ele tem um custo maior, mas depois se dilui e passa a ser rotina. Então a gente acredita que com isso você tenha mais pessoas que podem ingressar no mercado de exportação e a exportação possa também avançar mais. Tá? Vale salientar também que o preço da fruta, internacionalmente falando, caiu em termos de dólar. Frutas em geral, né? Algumas subiram, outras desceram, mas em geral caiu. Então o mercado passou a ficar, às vezes, um pouco, dependendo da fruta, menos atrativo exportar do que no mercado interno. Então, assim, são muitas variáveis, né? E aí você percebe... Eu acho que também tem a questão do protecionismo, né? Existem acordos multilaterais entre países e que precisam ser considerados. Por exemplo, a manga. Aqui nos Estados Unidos, nós temos a manga brasileira. Aqui nos Estados Unidos, nós temos um tipo de manga, que é a Tommy. Então, imagina, existem mais de 1.600 tipos de mangas diferentes. No Brasil, eu acho que eu já encontrei mais de 10, pelo menos, tá? Diferentes, completamente diferentes. Aqui nos Estados Unidos a gente tem uma, que é a Tommy, tá? Então, fique satisfeito com isso, ok? Só que a Tommy, ela vem, basicamente, toda a manga, a fruta vem do México, até por conta da proximidade. Só que tem uma janela do México, no qual a janela que o México não consegue atender, que é aproximadamente agosto, que a manga do Brasil acaba suprindo alguns pontos de mercado aqui dos Estados Unidos. Porém, eu até estudei a cadeia da manga, então eu posso falar sobre isso. A manga que vem do Brasil passa por muitos mais processos sanitários, processos de rastreabilidade, processos de fiscalização. A manga é fiscalizada antes de ser embarcada e quando chega aqui nos Estados Unidos, ela é refiscalizada. Assim, é muito mais rigoroso do que aqui no México, que é do lado, e vamos considerar que nós temos aí países muito semelhantes em características. Então, é claro que a manga aqui ela pode chegar aqui por meio de caminhão e aqui do Brasil ela obrigatoriamente vem por meio de navio. Mas existe aí uma rigorosidade muito maior. Ou avião, o avião, que é um pouco mais caro, né? Mas existe aí toda uma rigorosidade com o Brasil que não necessariamente tem com a manga do México. Então também tem uma questão aí de negócios multilaterais, né? Sim, sem dúvida, né? Você tem uns acordos já previamente estabelecidos que estabelecem o nível de produção e eles já têm como é que tem que entrar, quais são as barreiras que você tem que cumprir, todo aquele protocolo. Quando você tem um player novo entrando no mercado, para abastecer ali uma demanda pontual, você vai ter que readequar esse player a toda a tua forma de trabalhar. E aí, como você tem Estados Unidos e México é uma relação comercial antiga e envolve inúmeras questões, né?
também com a América Central. Os Estados Unidos comercializa muito com a América Central, né? E dependendo do estado, por exemplo, aqui no Ceará, a gente às vezes, dependendo do produto, a gente comercializa muito mais às vezes com a Europa do que com os Estados Unidos, Uhum. né? Aqui em Fortaleza, por exemplo, a gente está a 6 horas de voo de Lisboa. Então a gente está muito perto da Europa. Então, às vezes, é mais interessante, por questões de barreira, essa coisa toda, eu vender para a Europa do que vender para os Estados Unidos. Claro que depende da demanda, depende do produto, depende do preço e tal, tá? Mas cada caso é um caso, né? Assim, e o interessante de você falar de frutas é porque você está falando de um mundo, né? Assim, diferente de você falar de uma commodity, um produto único, cana, café, açúcar, trigo, soja, etc. É um produto. Tem suas variedades, mas é um produto. Você vai falar de frutas, você falou, manga tem mais de 1.000, né? Aí, bote várias aí, ó. O Givaldo falando da manga do Vale de São Francisco que exporta sempre por avião, por isso que eu falei do avião, Givaldo. Exatamente. Lá no Vale do São Francisco, em Petrolina, eu já tive a oportunidade de estar lá algumas vezes, pousa Boeing 747, né, só para levar fruta para a Europa. Tá? Então ela vai especificamente de avião, manga, melancia, melão, goiaba, uva, basicamente o que sai de lá, tá? A manga em primeiro lugar, mas basicamente é isso. E é de avião. Então, assim, compensa mais levar de avião, mandar um 747 batendo, como a gente chama, né? Vem vazio, assim, basicamente vazio, traz alguma coisa e tal, mas vem meio que vazio, pega tudo aqui e volta para lá. Então, só para fazer carga de fruta. Pessoal, nós estamos aqui com Antônio Genésio Vasconcelos Neto, falando sobre gestão de riscos nas cadeias das frutas tropicais. Então, se você tem algumas perguntas ou tem algum comentário, como Genésio, Maurício, Marcelo, manda aqui, porque o Genésio é especialista em frutas tropicais e ele é a pessoa certa para responder. Vamos aproveitar a presença dele aqui. Sejam todos muito bem-vindos que entrou agora. Se vocês gostam de cadeias de suprimentos e operações, assim como eu, Genésio, somos apaixonados. Nós temos um grupo no Facebook e no LinkedIn chamado Cadeias de Suprimentos e Operações. Manda seu convite lá que você será super bem-vindo. E vamos levar conhecimento, vamos compartilhar e vamos falar sobre esses assuntos que são tão importantes para o nosso dia a dia. Afinal de contas, uma rastreabilidade de um alimento, ele impacta no dia a dia da sua vida, na sua mesa. Nós tivemos aqui um problema seríssimo com a alface, e alface americana, que eles chamam, né? Enfim, nem sei se é alface americana aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil é alface americana, e houve um problema de intoxicação, 2 pessoas foram internadas, e eles tiveram que fazer o recall de todas essas alfaces. Então, ficou mais fácil? Ficou porque, como tinha o processo de rastreabilidade, eles sabiam exatamente para onde essa alface foi e eles conseguiram recolher essa alface. Por exemplo, na nossa região não foi o caso, nós não tivemos contato com aquele lote. Mas em algumas outras regiões tiveram e foi recolhido com mais facilidade. No Brasil, a questão da rastreabilidade eu acho que é uma questão também importante, porque você acaba... Quantas vezes você, ou quem está nos assistindo aqui já passou mal e nem sabe por que passou mal, né? Tipo, não estou muito bem do estômago hoje. O que você comeu? Ah, comi uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha lá. Enfim, a gente nem sabe se isso é devido a algum alimento que foi consumido por conta dessa falta de rastreabilidade. Agora, Genésio, e com relação às tecnologias, né? Como que as tecnologias elas podem auxiliar a fruta brasileira, tanto para uso interno, né, consumo interno, quanto para exportação? Como é que essa tecnologia está sendo utilizada hoje? Então, você tem um tempinho para eu falar? Tenho, Vou falar claro. com 2 horas agora. Tecnologia é a minha área. Nós temos Olha só. muito tempo. Então, quando a gente fala de tecnologia, e foi uma coisa que quando eu entrei na Embrapa, eu sou administrador, tá, pessoal? Para quem não me conhece, eu sou administrador de formação. E quando eu entrei na Embrapa, e nunca tive contato com o agro até então, estou lá há 13 anos. Quando as pessoas falavam em tecnologia e falavam em fruta, eu disse, gente, alguma coisa não está batendo, né? Eu tinha que o técnico não está entendendo, porque tecnologia para mim é esse celular aqui que eu estou falando, é o meu computador que está aberto aqui, né? É alguma coisa ligada à informática, né? E
quando você falava tecnologia agropecuária, eu ficava, não, isso não bate, eu não estou entendendo o que é isso daí, né? Mas o que é que acontece, pessoal? Assim, a tecnologia é um conhecimento técnico aplicado, né? Que aí ele tem suas diversas vertentes. Ela está presente em todos os alimentos que a gente consome. Então, assim, hoje, para o Brasil poder chegar, eu vou só fazer aqui um retrocessozinho, Márcio. O Brasil, na década de 70, a gente importava alimentos, né? 40 anos depois, 50 anos depois, estamos agora, hoje o Brasil é a grande fazenda do mundo, né? Então, assim, a gente não saiu comprando países para aumentar a nossa terra, o Brasil continua com o mesmo tamanho, né? Como é que a gente conseguiu fazer esse milagre de um país que importava produto e hoje exporta e é um dos maiores players nas grandes commodities do mundo, né? Com tecnologia. Você tem tecnologia que vem desde melhoramento genético, ou seja, o pré-campo, né? O que a gente fala de pré-campo. Então, você tem tecnologias de melhoramento genético, você tem tecnologias de solo, você tem tecnologias de plantio, de tratos culturais. E aí, quando eu falo tratos culturais, envolve não só a parte fisiológica da planta com relação a podas, né, e coisas do tipo nutrição, mas irrigação. Você tem tecnologias voltadas para controle de pragas e doenças, para você não sair tacando indiscriminadamente produto químico em tudo. Você tem controles biológicos, ou seja, a própria natureza controlando ela a si própria, um alimentando o outro naquela cadeia, naquela mini cadeiazinha que está ali de insetos, de pragas e tal. E você tem também a questão da tecnologia de colheita, tecnologias de pós-colheita e tecnologias de processamento e tecnologias de resíduo. Então, assim, todas que essas... também são importantes, né? Sim, sim, sim. Todo esse conhecimento, esse cabedal de coisas, eles trabalham juntos para que no final você possa ter essa banana que você está aí com ela na sua mão, né? Pense que isso daí já foi uma muda produzida possivelmente em laboratório, tá? Para quem não sabe, boa parte da fruticultura comercial, tecnificada, as mudas são feitas em laboratório. Mas quando a gente fala feitas em laboratório, é porque elas são cultivadas e divididas em PG, em escala de PG, né? Você faz duas, 4, 8, 64 e vai. De ambiente controlado para que ela possa ir por campo de forma sadia, né? A nossa unidade aqui da Embrapa trabalha com isso aqui. Uma das formas é você fazer mudas clonadas em laboratório. Você pode também multiplicar por macromultiplicação, que a gente chama, que é multiplicar em campo, né? Ou por semente, enfim, por aí vai. Mas o que eu queria falar é o seguinte, a importância da tecnologia de você não só propiciar melhores cultivos, produtos mais seguros, produtos com... exatamente, Marcela, é isso daí. Inovação é quando você tira uma ideia, eu falo até assim, é tirar do paper, que a gente é muito aplicado ao paper, né, o pessoal da academia. Quando você tem um paper que vira um código de barra, que ele vira um produto na gôndola, aquilo ali para mim é inovação. Enquanto ele virou paper e não foi para... Ninguém está comendo aquele negócio na fruticultura, então ele não serve de nada, entendeu? Ele serve só para engordar o currículo da pessoa. Ele tem que servir para a sociedade, né? E uma coisa vai na outra, né? Givalda, já que eu falo sobre o blockchain, então, onde é que eu estava nas tecnologias? Tá, então eu vou falar que eu vou dar um exemplo bem palpável. Dá um exemplo o prático do caju. Isso, era isso que eu ia falar do caju. Ótimo, a minha unidade da Embrapa, a minha unidade da Embrapa é aqui em Fortaleza, a gente trabalha com agroindústria tropical. Então, tudo que é de agroindústria dos trópicos, a gente trabalha. Tá? Tanto demandas locais, regionais, estaduais, regionais, nacionais e internacionais. A gente trabalha aqui na unidade. Um dos produtos básicos nosso aqui é o caju. Para quem não sabe, o caju é uma fruta nativa do Brasil, da região amazônica. Estima-se que... Calma, tem que ser com calma. Gente, entendeu? É igual aquele negócio de show, não pode mostrar tudo de uma vez, tem que mostrar aos poucos, entendeu? Então, o que acontece? O caju a gente trabalha com ele, e o caju a gente desenvolveu clones de caju para melhorar as características, eu vou falar um termo bonito, né? Organolépticas de consumo, né? Que é odor, cheiro, né? Odor não, cheiro fica melhor do que odor. Cheiro, aroma,
visual, consistência, sabor, adstringência, nutrição, tamanho. E aí você tem todos os aspectos agrícolas também que estão envolvidos nessa produtividade, que esse clone está envolvido, tá? E aí, por exemplo, a gente está agora na safra do caju. Ó, o que é que eu tenho aqui, né? Esse daqui é um caju, né? É um clone CCP76, que a gente chama, tá? Esse daqui, quando eu compro um negócio desse que eu vejo na rua, eu vejo que tá ali, ó. Minha empresa tá ali, né? E para quem não sabe, na verdade, na árvore ele fica assim, né? Ele fica assim de cabeça para baixo. Deixa eu ver aqui como é que fica melhor aqui. Acho que aqui ficou melhor. Ele fica assim de cabeça para baixo. O fruto, na verdade, é a castanha. Isso daqui é o pseudofruto. Essa né? é a castanha do caju. Castanha de A caju. famosa Mas a gente, castanha de caju. a gente não come ela, a gente come a amêndoa que está dentro. Ok. Né? Bom, então, desse trocinho aqui, a gente faz um mundo de coisa por meio da tecnologia. A primeira coisa que você pode fazer é comer. Eu não vou demonstrar aqui porque ele vai pingar, vai dar noda na minha camisa, minha esposa vai me matar, né? Porque eu perco a camisa. Mas o que acontece? A primeira coisa que você pode fazer é comer, fazer um suco. Basicamente, né, em casa você faz isso. Mas aí, por exemplo, dessa castanha, você tem uma série de ácidos anacárdicos que estão dentro dessa castanha. Você tem o LCC, que é o líquido da castanha de caju, que é um produto que tem ácidos e outros subprodutos que são utilizados, por exemplo, na indústria de freio automotivo. Né? Porque ele tem uma temperatura de fogo, nem me faltou a palavra agora, que é muito alta. Então ele aguenta, o freio é freio, né? É uma coisa encostando na outra. E aquilo não pode incendiar. Então você pensa que você está no seu carro a 120 por hora, velocidade padrão de uma estrada, taca o pé no freio. Aquele negócio tem que parar e não pode queimar o carro. Né? É atrito ali de ferro com ferro. Então tem uma camada, o LCC faz parte dos produtos que revestem aqueles atritos. Servem também para tinta, principalmente tinta naval, por causa do poder anticorrosivo que ela tem, enfim. Aí você tem a amêndoa que você come lá, petiscando e tal, aquela maravilha. Beleza, mas e o pedúnculo, Genésio? O que é que eu vou fazer com o pedúnculo, né? Que é isso que a gente chama aqui, que é o que a gente chama no Ceará de caju. No caju, quando você tem um pedúnculo de caju, tem uma bebida muito tradicional aqui, que remonta às épocas indígenas, que é chamada de cajuína, né? A cajuína o que é, para quem não conhece? É quando você pega esse caju, você prensa ele, como se você espremesse num pano, tá? Você não tritura. Por suco você põe no liquidificador e tritura. Aqui você não tritura, você espreme ele num pano, assim, artesanalmente falando, né? E aí você filtra esse suco. Do que filtra, você põe uma gelatina comum que a gente faz em casa, você põe dentro daquela substância para ela condensar os sólidos, e aí fica uma camada sólida em cima, você tira aquilo com um tacho, e o que sobra no final é exatamente dessa cor, transparente. O suco de caju fica claro como água. E aí você coloca numa garrafa, tampa e cozinha em banho-maria, né? E aí esse cozimento transforma os açúcares presentes na frutose do caju em outros açúcares, e aí por causa da temperatura ele carameliza. E aí ele pega uma cor âmbar, que é mais ou menos aquela cor de cerveja, né? Uma cor caramelizada e ponto. É 100% suco de caju filtrado sem uma gota d'água, o produto correto, né? Pode ser alguma adulteração por aí, não é isso. Mas a cajuína é isso. A cajuína ela é um produto tão interessante que ela tem em torno de 500% do que a gente precisa de vitamina C por dia. Tá? Nossa, gente, todo mundo precisa de vitamina C. 533% da quantidade diária de vitamina C demandada por um ser humano normal, um copo de 200 ml de cajuína. Tá? Então foi o que a Embrapa fez. A Embrapa industrializou esse processo e hoje no Ceará, eu vou dizer do mundo, tá? Porque já está sendo exportado para a França, você já compra na França, produzido aqui, mas vendido lá. Um processo industrial que mantém as características tradicionais da bebida, tá? Mas que ele confere à bebida volume, padrão, né? E frequência. Que são os 3 atributos de exportação e comercialização: volume, padrão e frequência. Você quer uma alta quantidade, você quer que ela seja toda igual e você quer sempre. Na hora que eu sair de casa e digo que eu quero uma cajuína, pouco me importa se está na safra ou não. Eu quero beber cajuína, eu vou lá no supermercado e compro. Então a industrialização permite isso daí.
E ela é basicamente uma bebida de garrafa, né? Por conta desse processo que eu te falei, que ele cozinha em banho-maria. E a gente desenvolveu um processo industrial que conserva tudo isso e ainda põe na latinha. Nada. Tá? E aqui Que não é uma massa. questão de propaganda, mas é a única Sim. latinha no Brasil, né, que tem cajuína em lata. Essa daqui ela tem 260 ml, tá? E quem produz, É, Genésio? então, quem comercializa é essa empresa Tijuca, tá? É a Ah, Tijuca Alimentos. Ela produz o caju e uma outra empresa chamada Nativita é quem processa o suco, invasa para ele e aí vende. Então é um co-share entre as empresas, né? Ele fornece a matéria-prima e ela devolve envasada, tá? E ambas as empresas têm parcerias com a Embrapa. Então, assim, isso daqui é um produto tecnológico, isso daqui era um paper, isso daqui já foi tese de doutorado, já foi trabalho de mestrado, e agora está aqui na minha mão, com o seu devido código de barra, né? E eu, como sou legal, ó, eu vou abrir para quem isso não não é conhece o que é, justo. para quem não conhece o que é cajuína, é isso daqui, tá, gente? Não tem Aham, gás, é só tá. suco, 100% suco, sem água, sem nada. Ele tem umas bolinhas aqui, não sei se está dando para ver, mas é porque na lata, toda lata, ela tem nitrogênio, né? Porque para manter a pressão interna. Então, quando você abre, ela faz tss, que é o nitrogênio escapando, e aí tem essas bolinhas aí, mas elas já escapuliram que o nitrogênio vaza rápido. Então, você tem uma bebida extremamente aromática, gostosa, saborosa, com 533% de vitamina C. Ah, não vai dar para ler. Mas vocês procuram lá que tá lá. Vai. Beleza, Tá, deixa eu mas a só gente vai, com terminar. certeza. Uhum. Então beleza, eu peguei aqui o caju, né? Processei, tal, comi a castanha. Eu devia ter pego castanha, né? Peguei o suco, né? Tô aqui tomando uma cajuína, extremamente saborosa, nutritiva e tal, beleza. Só que você concorda que quando eu espremi ficou um bagaço, Uhum. né? Ficou um resíduo lá, a gente chama aqui de bagaço, uma torta. Né? Imagina que você pegou essa fruta, prensou, ficou um troço lá fibroso que até então ia para o lixo, tá? Ou ele era destinado a. Às vezes ele voltava para o campo para fazer um pouco ali de cobertura morta no campo, às vezes ia para alimentação animal, ruminante se dá muito bem com alimento fibroso, e ponto. Você não tinha um destino nobre para esse produto, só que é um produto riquíssimo. E aí a gente desenvolveu tecnologia bastante recente, agora lá em Embrapa, de você deixar essa fibra passível de ser processada industrialmente, dentro de todos os critérios técnicos e sanitários, né, preservando seus nutrientes e facilitando aí a elaboração de produtos de alto valor agregado. E uma empresa lá no Rio de Janeiro entrou em contato com a gente fez uma parceria com eles, que é a Sotilha Alimentos, e aqui lá vai o merchan de novo, né? Então você tem hoje aqui no mercado, eu vou sair aqui do meio para vocês verem melhor. Aham, Tá vendo melhor? Opa, deixa eu ver. Ah, aham. aqui acho que tá Isso, melhor. melhor. Aham. Pronto. Este é o É, sabor. esse é Sadio, é o slogan deles, é o New Burger. Esse é um produto vegetal, tá? Que está muito em voga aí os plant-based, né? Para os veganos e tudo mais. Então é um produto que não tem nada animal, ele é orgânico, 100% plant-based, tá? Saborosíssimo, né? Ele é o E é hambúrguer. feito com Então, caju. Hambúrguer. o bagaço se transformou no hambúrguer. Que massa, que Exatamente. legal. Tá? Isso aí E, isso é muito bacana. É o que a gente teria tá. que desenvolver com todos os nossos produtos. E aí o que Criar acontece? valor, agregar valor ao nosso produto, né? A matéria-prima. Você pode dizer, mas Genésio, a soja já está aí há anos, né? A soja já alimenta a população e tal, tem proteína. Realmente, o caju não tem proteína, tá? Vale destacar, ele é fibra. Tá? Ele é muito fibroso, mas ele tem vitamina C, tem uma pequena quantidade de ferro, mas tem também. Mas as fibras são muito importantes para a nossa alimentação. Claro. Né? Uhum. Então, quem consome alimentos vegetais, ele tem a deficiência teórica de fibra, que a carne tem a fibra. Né? Uhum. Então, quando você implementa fibra num produto desse, você complementa esse produto justamente com a fonte proteica, e aí você dá condições daquela pessoa que, por uma questão de restrição corporal, filosófica, qualquer que seja, ou por preferência de hábito, ele quer consumir um 100% vegetal, ele tem essa opção de forma nutritiva e com baixíssimo teor de sódio, isso é importante. Uhum. Perdão, muitas vezes as pessoas colocam Saudável. muito sódio para poder conservar, e esse tem pouco. Só que eles tiveram outra ideia. Eles fizeram um bolinho de siri, tá? Ah,
também com bagaço. Também com a fibra do pedúnculo do caju, que é o siriju, é um bolinho de siri, que não tem siri, só tem caju. Tá? Por isso que eles chamam de siriju. E eu já comi, e você jura que está comendo um bolinho de peixe. Eu preciso experimentar. Quem quiser conhecer mais, pessoal, tá? Porque a gente tem que fazer propaganda das empresas que trabalham com a gente, né? Aqui a Sotile Alimentos, ó, tá lá no Instagram, Sotile com 2 T's, tá? Pode entrar lá e ver lá os produtos deles. A Tijuca da Cajuína aqui também tá lá no Instagram, né? Quem conhece e segue, tá? Então, assim, o pessoal do blog da Cajucultura tá aqui com a gente, ó, que acompanha todo esse nosso trabalho. Então, Márcia, é isso. Perceba, eu falei de um fruto, né? De uma fruta que estava no campo, que sofreu melhoramento genético, e você está vendo a quantidade de coisas que a gente pode fazer com ele, tá? E sem falar nos produtos químicos. Não, uma fruta que até então é regionalizada, você está transformando em uma fruta, em um processo, né, em um produto que está sendo exportado e que pode ser inclusive, distribuído nacionalmente para todo o Brasil. E trazendo aí, né, a questão de uma fruta, né, um fruto, fazendo aí, fruto vem a castanha, você falando que usa na questão de empresas de auto, a questão de alimentos, eu acho isso muito bacana. A própria amêndoa, eu não explorei a amêndoa, né, mas da amêndoa você faz biscoitos, você tem a bebida vegetal, que não é leite, tá, pessoal? Não estou chamando de leite, mas que se assemelha, né? Assim, sim, leite é de vaca. Ok, leite é mamário, né? Mas, assim, é uma bebida vegetal para quem quer substituir, né, o leite, de uma forma, em termos de paladar. O Givaldo está dizendo, rapadura de castanha de caju, provei no Ceará. Exatamente. Aí você tem uma penca de produtos, né? Assim, rapadura, biscoitos, produtos de panificação, sorvetes, enfim... você tem uma série de produtos que podem ser feitos com esse produto aqui, que o principal, não vou dizer o principal, mas o grande norteador de todo esse processo está lá atrás do melhoramento genético. Quando a gente conseguiu desenvolver clones, né, na minha apresentação eu me mostro do lado de um clone de caju de 13 anos de idade, ele tem a minha altura. Né? Então você tem uma árvore, para quem não me conhece, eu sou um cearense típico, né? Eu tenho 1,60 m. Então, assim, é uma árvore da minha altura, um pouco maior que eu, e quando a árvore comum, ela tem 15 metros de altura, 17 metros de altura. Então, a gente transformou num bonsai, praticamente, né? Você diminuiu aquele negócio ali e você permite a colheita com a mão, porque isso daqui foi colhido à mão. Interessante. Não dá para colher no chão. Caiu no chão, ele abre. Né? Ele abre essa película aqui e morreu, você não tem mais como aproveitar. Isso aqui foi colhido à mão. E aí vamos falar de empregos, né? Agricultura familiar. Isso daqui foi a mão de um agricultor familiar que colheu e hoje está aqui na minha mão. Lavei, né? Obviamente, tal, passou todo o processo de logística, está lavadinho, sanitizado. Mas está aqui, quando acabar aqui, eu vou tacar a boca e morder esse negócio, né? E comer. Então, assim, quem que viabilizou tudo isso? Foi a tecnologia agrícola, né? Mas assim, eu fiz um trabalho aí sobre soja e bife, estou fazendo ainda, e uma questão assim, no sul principalmente, que os produtores, eles sentem muita falta de empresas como a Embrapa, mais presentes, né? A Embrapa é uma empresa extremamente estratégica, extremamente importante, e que merece todo o respeito, né, da população de forma geral, e que merece todo o respeito dos nossos governadores. Né? Ela precisa ser mantida, ela desenvolve tecnologia, e ela desenvolve tecnologia principalmente para os produtores. Então, eu acho que falar da Embrapa é extremamente importante aqui, e agradecer, né, o trabalho de vocês com tecnologia, e agradecer o trabalho de vocês com o desenvolvimento do nosso país. Só um dado de meio minuto, eu prometo. Você falou da importância da Embrapa, né? O nosso balanço social saiu agora recente. A gente transformou R$1 para cada R$1 que o governo investiu na Embrapa, a gente devolveu para a sociedade R$12,29. Então perceba o tamanho dessa amplitude que a gente consegue dar com a ciência. E a ciência nos seus diversos âmbitos, tá? Até a administrativa, né? Cadeias, a gente estuda cadeias, processos,
química, biologia, agronomia e por aí vai. Então, assim, é uma empresa extremamente estratégica. A gente tirou, juntamente, o Brasil, através da ciência, saiu de de importador para exportador, né? Isso não foi à toa, a gente não ampliou a quantidade de terra, é a mesma, isso é muita tecnologia embarcada, tá? E graças aos nossos produtores, exportadores, enfim, a gente é hoje a potência que é, e tem muita coisa para crescer ainda, acredite. Pessoal, nós estivemos aqui hoje com o Genésio. O Genésio falou sobre gestão de risco nas cadeias das frutas tropicais. Infelizmente, a nossa live está acabando. Esse papo poderia ir... Com a minha cajuína. Poderia se estender, né? Com você com a sua cajuína, eu aqui morrendo de vontade de tomar uma cajuína. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco. Semana que vem a gente vai estar aqui com a Ana Elisa, da Unesp, falando sobre pequenos agricultores. E quais são os riscos e mitigações dos pequenos agricultores? Né? O Genésio trouxe aí uma perspectiva desse pequeno agricultor e nós vamos tratar um pouquinho mais sobre isso na live da semana que vem, na quinta-feira, às 18 horas, horário Brasília. Então eu convido todos vocês que se interessam por esse tema, vem com a gente na quinta-feira, às 18 horas, e vamos debater, vamos conversar e vamos compartilhar informações. Se vocês gostam do tema, também convido vocês aí para o nosso grupo, Cadeia de Suprimentos e Operações, no Facebook e no LinkedIn. Então, gente, semana que vem nós estamos aqui. Quem gosta das lives, entra ali no @prof.marciascarpim e dá uma olhadinha em todas as demais lives que nós temos disponíveis. Genésio, muito obrigado. Agradecer também a todo mundo que entrou, tá, Márcia? Assim, eu vejo os nomes, o pessoal dando tchau, dando oi. Infelizmente a gente está no meio da palavra aqui, às vezes não dá para parar para dar um oi, um tchau, mas agradeço a todos os amigos que mandaram uma mãozinha, um oi e tal. Obrigado pelas palavras, né? E obrigado pela oportunidade, tá? Sempre que você quiser, a gente está aqui de portas abertas. Com certeza, nós teremos outra de máscara, mas de portas abertas. Muito obrigada. Um forte abraço, Genésio. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada aí com todo mundo que esteve conosco até agora. Fiquem com Deus e até semana que vem, às 18 horas. Tchau, até mais.